No estudo de hoje, Paulo, ele continua explicando à igreja de Corinto as mudanças de planos com relação às suas viagens. E ele demonstra também o seu amor e suas preocupações pela igreja e por suas necessidades espirituais. Acompanhe esse estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Assista o nosso canal no YouTube, PIB da Freguesia. Siga-nos. Deixe lá o seu like no estudo e não deixe de compartilhar essa palavra de Deus com os seus amigos e parentes mais chegados. Olá, irmãos! Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para o nosso estudo da carta de Paulo à igreja de Corinto. E nós estaremos estudando o capítulo 2 dessa segunda carta. Paulo começa aqui ainda discutindo e explicando para aqueles irmãos a razão dos planos de viagem. Paulo vai falar também a respeito do penitente arrependido, fazendo uma referência lá à primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, quando tinha ali aquele rapaz com uma questão de adultério tão séria que Paulo vai dizer que nem fora da igreja se via tal ato e a igreja estava ali aceitando aquilo de boa. Paulo então passa a repreender e agora Paulo vai dizer: calma, irmãos, nem muito nem tão pouco, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tudo na vida é uma questão da gente ter realmente equilíbrio, e Paulo vai estar falando sobre isso com aqueles irmãos. E Paulo vai estar também aqui falando a respeito daquilo que ele sentiu, da intranquilidade em que ele ficou até que Tito retornasse, Tito se encontrasse com ele e então Paulo pudesse ter um retorno ali da situação em que a igreja de Corinto estava após ter recebido a sua carta, e vai falar também sobre a vitória do seu ministério apostólico. Esse é um capítulo muito bonito, que vale a pena ser estudado. Eu te convido a estar assistindo conosco. Vamos então estar iniciando o estudo fazendo a leitura dos textos. Eu vou ler de ponto em ponto, vamos fazendo a leitura de acordo com os assuntos. Vamos orar primeiro, né? Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra, porque podemos, ó Pai, receber de Ti o entendimento, Senhor, da Tua palavra. E nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra ela venha encontrar guarida em nossos corações, Senhor. Que haja mudança de vida, que haja mudança de comportamento, Senhor. Que haja transformação de vida pelo pleno entendimento da Tua palavra. Que a qualquer tempo em que esse texto esteja sendo estudado, Senhor, vidas sejam transformadas e elas possam ter um encontro contigo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 4. Paulo, na verdade vamos ler a partir do versículo 23 do capítulo 1 até o versículo 4. Paulo fala assim: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Paulo aqui, irmãos, ele está ainda explicando para os irmãos em Corinto a razão dele não ter ido a Corinto, porque na primeira carta, Paulo diz que ele iria para a Macedônia, na volta passaria por Corinto, ficaria com eles durante todo o inverno.
Mas antes de ir para a Macedônia, Paulo decide ir a Corinto. Quando Paulo chega ali em Corinto, o encontro é um desastre. Há um confronto, há um desrespeito da parte dos membros daquela igreja com relação a Paulo, questionando se ele de fato era um apóstolo de Deus. Então ali há entristecimento tanto para Paulo como para aqueles irmãos. Paulo então parte daquela viagem catastrófica para a Macedônia. E quando Paulo está lá na Macedônia, ele decide no coração dele, olha, eu não vou voltar para Corinto, porque nós ainda estamos melindrados, nós ainda estamos machucados pelo nosso último encontro. E ele decide, ele delibera por si mesmo que ele não iria estar com aqueles irmãos. E isso então traz mais discussão, isso traz mais barulhinho, mais balbúrdia, mais confusão ainda. Quando nós abrimos lá no capítulo 11 e lemos os versículos 23 até os versículos 28, essa 2 Coríntios, capítulo 11, e fazemos a leitura dos versículos 23 até o
devem se associar com pessoas que, dizendo-se evangélicas, pessoas que, dizendo-se cristãs, cometem tais atos, cometem tais práticas. Desse vocês não devem nem comer com eles. O que Paulo está dizendo, irmãos? A gente precisa ter em mente que o evangelho é mudança de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma pessoa que se diz cristã, que conhece a palavra da verdade, que conhece a palavra que liberta, e ela continua em tais práticas, dessas pessoas nós devemos nos afastar. Agora, como que nós nos afastamos dessas pessoas, irmãos? É dando as costas e nunca mais nem falando com essas pessoas? Nós precisamos ter aí um termômetro, porque o que acontece muitas das vezes na igreja é que nós ficamos, irmãos, sem o equilíbrio. Nós ficamos nos dois lados da balança. Então, nós vamos ter algumas igrejas que são super radicais e que só de sonhar com uma situação, não é, a pessoa já está sendo excluída, banida, excomungada, excluída de toda relação, expulsa de casa, não pode sequer ir na igreja visitar e participar do culto, ainda que não esteja ali congregando com a igreja, mas não pode nem ir lá visitar. Passa pela pessoa na rua, vira as costas, não se relaciona mais de forma alguma com aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse o próprio Satanás encarnado. E existe o outro lado, que é o lado da hipergraça. É o lado em que aceitamos todo e qualquer pecado. Por quê? Porque nós somos bons. Aceita tudo. Por quê? Porque são pessoas boas. São pessoas que têm a graça. E a graça de Deus é isso. A graça de Deus perdoa. A graça de Deus é abundante. Então, eles transformam a graça de Deus numa graça barata. Porque a graça, irmãos, ela é graça, né? Ela não tem preço, né? Ela não nos custou, não adianta nós fazermos ações, nada do que nós façamos vai fazer com que nós possamos alcançar essa graça de Deus, mas a graça ela não foi barata. A graça de Deus ela custou caro, por quê? Porque ela custou a vida de Cristo, que foi ali sacrificada no Calvário. Então a graça de Deus ela tem um preço muito alto. E nós precisamos dar valor a essa graça. Ela não é uma coisa barata, ela não é uma coisa superficial. Nós precisamos entender. Nós precisamos, irmãos, estar no equilíbrio, no ponto de equilíbrio dessa balança. Eu não posso tender nem para a graça barata, como também não posso tender para essa exclusão, essa separação total que se faz aí, mas em termos de exclusão, de separar, de tirar aquela pessoa do ambiente. Por isso que Paulo vai estar fazendo aqui, olha, ele vai dizer, se essa pessoa me causou tristeza, e aí entendamos, tanto se foi o jovem que estava causando tristeza em Paulo, porque ele estava vendo aquele jovem praticar coisas que nem no mundo se via tal prática, como pode ser essa pessoa que liderou o montinho contra Paulo. Paulo está dizendo, olha, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, ele causou tristeza, foi a toda a igreja. Né? Para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte ela causou a todos vós. Basta-lhe a punição da maioria. Paulo estava dizendo, olha, a medida que vocês estão usando para repreender esse irmão, ela já está passando do ponto certo. É como um pai que vai corrigir o filho e na hora de dar ali a palmada, na hora de dar o castigo, ele passa do ponto e ele fere o filho. Então deixa de ser uma correção que vai trazer benefício para a pessoa e passa a se tratar de um trauma. Aquela pessoa vai levar um trauma daquele momento em que o pai, né, bateu ali de forma violenta ou castigou de forma demasiada. Então, se não existir o equilíbrio, irmãos, a gente vai de um extremo para o outro. Porque aí, ao invés de ser uma correção, passa a ser o quê? Um trauma. Paulo está dizendo, ó, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortar-lhe.
para que não seja mesmo consumido por excessiva tristeza. Se o irmão já se arrependeu, se ele confessou os seus pecados diante de Deus, se ele consertou o seu comportamento, a sua atitude, irmãos, chega de punição. Chega de punição, vamos receber essa pessoa de volta. E não ficar jogando e culpando aquela pessoa, né, por toda a vida por aquele erro praticado por ela. E ele vai dizer, pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo isso sois obedientes. Muitas vezes, irmãos, o cristão, ele confessa os seus pecados. Todavia, não acredita que Deus o perdoará e esquecerá o seu pecado. Nós vemos muito isso. Pessoas que elas se confessam diante de Deus, mas elas, dentro delas, elas têm ali um sentimento de que o que elas fizeram foi tão grave, tão grave, tão grave, que não existe perdão para elas, que Deus jamais vai perdoar elas. E é muito triste quando você vê esse tipo de situação. Deus já perdoou, aquela pessoa se arrependeu. Deus perdoou, mas aquela pessoa não consegue se arrepender, não consegue se perdoar. Há um tipo de sofrimento em comum que não é arrependimento verdadeiro, mas remorso, a tristeza do mundo. Pedro demonstrou o sofrimento devoto, o arrependimento que o levou de volta a Cristo. Lembra quando Jesus disse que Pedro negaria ele? Ele diz, eu estou disposto a morrer por ti. E Jesus vai dizer para ele, Pedro, ainda que o galo cante hoje, 3 vezes me negarás. E aí, quando Pedro volta a se encontrar com Jesus, nós vemos ali o arrependimento de Pedro. Jesus vai perguntar, Pedro, você me ama? Ele vai dizer, sim, Senhor. Eu te amo. Jesus vai dizer, apacenta o meu rebanho. E na terceira vez que Jesus pergunta a ele, Pedro, você me ama? Pedro vai dizer, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ou seja, Senhor, tu sabes o que vai no íntimo do meu coração. O Senhor sabe como eu me arrependo daquilo que eu fiz. Como eu estou entristecido por ter te negado. E Jesus então vai dizer, apacenta as minhas ovelhas. Então esse, irmãos, é um arrependimento verdadeiro. Né? E não a tristeza do mundo que é o remorso. Pedro demonstrou o sofrimento devoto, o arrependimento que o levou de volta a Cristo. Mas nós temos também entre os discípulos de Jesus, Judas, que mostrou remorso, o tipo de sofrimento, desesperançado, a tristeza do mundo que o afastou de Cristo e o levou ao suicídio. Porque ele não teve, irmãos, arrependimento. Ele não se confessou diante de Jesus, ele não se arrependeu. Pedro sentiu remorso de tudo aquilo que ele havia feito. E o remorso não nos leva à salvação, o remorso não nos leva a receber o perdão de Deus pelos nossos pecados. Irmãos, nós vamos estar encerrando o nosso estudo por aqui, para que ele não fique por demais longo. Mas eu gostaria que você, nesse momento, curvasse a sua fronte, orasse, colocasse diante de Deus as suas questões. Que nós pudéssemos, irmãos, estar pedindo a Deus a sua direção para o nosso comportamento com relação aos líderes de nossa igreja. Irmãos, nós temos sido líderes de montinho? Nós temos sido aquelas pessoas que levam a discórdia e a deterioração ali, né, da obra de Deus, do trabalho em nossas igrejas? Ou nós temos sido, irmãos, bênção no ministério pastoral? Outra coisa, irmãos, que nós precisamos, esse texto, né, nos leva a meditar, é com essa questão do perdão. Nós temos, de fato, irmãos, nos arrependido dos nossos pecados, dos nossos erros, ou nós temos tido remorso? Coloque isso diante de Deus, confesse as suas culpas e peça a Deus que haja realmente um arrependimento em nossos corações. E lembre-se que para pecados confessados, Deus não tem memória. E como último ponto, que nós possamos ter sempre o equilíbrio sobre todas as coisas. Esse é o ponto essencial para a nossa vida cristã e para a nossa vida de modo geral. Que o Senhor possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar completando aquilo que nessa manhã eu não fui capaz de trazer ao seu coração. Em nome de Jesus, amém.